A Dança do Dragão e do Grifão, parte 3ª. Os anos de Forja. 5 anos. O tempo passara como vento sobre as águas, e Pentos já não era mais a mesma cidade. O palácio de Ilírio Mopatis, antes uma residência suntuosa, tornara-se o coração pulsante de um reino no exílio. Aegon Targaryen, agora com 23 anos, observava o horizonte da varanda mais alta. Seus cabelos haviam voltado à cor natural, prata valeriana que brilhava como metal precioso sob o sol, e seus olhos violeta já não precisavam de disfarces. Ao seu lado, Daenerys segurava sua mão, os cabelos prateados mais longos do que nunca, o ventre que se arredondara 3 vezes nos últimos anos. "Estão dormindo?" perguntou ele, a voz suave. "Finalmente", respondeu ela, com um sorriso cansado mas radiante. Rhaenys só sossegou depois que contei a história do dragão e da donzela 3 vezes. Aemon queria ouvir de novo a Batalha do Tridente. E Viserys, bem, Viserys só queria morder minha mão. "Os dentes estão chegando." Aegon riu, um som que ainda surpreende a Jon Connington sempre que ouvia. O rapaz sério que criara dera lugar a um homem completo, o rei que aprenderá a rir, a amar, a ser pai. Os 5 anos haviam sido de trabalho incansável. O exército crescera, sim, mas também crescera tudo ao redor. Alianças forjadas, rotas comerciais estabelecidas, um governo no exílio que funcionava como um reino de verdade. O primeiro ano, o legado de Astapor, os 8.000 Imaculados que escolheram ficar tornaram-se a espinha dorsal do exército. Sob a liderança de Gorro, um deles que demonstrará habilidade tântica incomum, transformaram-se em instrutores para os novos recrutas. "Eles ensinam disciplina", explicava Jon Connington aos capitães mercenários. Coisa que os senhores da espada nunca tiveram. Daenerys, ainda carregando seu primeiro filho, insistira em acompanhar cada etapa do treinamento. Missandei, agora sua mão direita e amiga mais próxima, anotava cada palavra, cada observação. "A mãe está cansada", dizia Napi. "Precisa descansar." "Descansarei quando Westeros for nosso", respondia Daenerys, embora aceitasse sentar-se à sombra para observar. O nascimento de Rhaenys, no outono daquele ano, foi celebrado por toda Pentos. A menina tinha os cabelos prateados do pai e os olhos violeta da mãe, uma Targaryen completa, sem nenhum traço comum. "Ela é perfeita", murmurou Aegon, segurando a filha nos braços pela primeira vez. Lágrimas escorriam por seu rosto, para o espanto de Jon Connington, que jamais vira o rapaz chorar. "Perfeita como a mãe." Ilírio Mopatis, padrinho da criança, presenteou-a com um ovo de dragão petrificado, não dos verdadeiros, mas uma joia rara esculpida por ourives de color. "Para quando ela for mais velha", disse um magister, seus olhos pequenos brilhando. "Quem sabe não desperta também." O segundo ano, a consolidação. Os corvos tormentosos, sob o comando de Daario Naharis, provaram seu valor em dezenas de pequenos conflitos. Cidades-estado em disputa, rotas comerciais ameaçadas por piratas, senhores locais que precisavam ser lembrados de quem realmente detinha o poder na região. Daario, porém, tornara-se um problema. Seu olhar para Daenerys nunca mudara, mesmo após o nascimento de Rhaenys. Aegon notava, mas confiava na esposa. Até o dia em que Daario ousou tocar o braço dela durante uma reunião do conselho. "Não precisa se preocupar com os navios, Vossa Graça", dissera ele, a voz macia. "Meus homens e eu garantimos." "Tire a mão", interrompeu Aegon, sua voz subitamente gelada. O silêncio caiu sobre a sala. Daario sorriu, um sorriso que desafiava, mas obedeceu. "Claro, Vossa Graça." Apenas sendo prestativo. Naquela noite, Aegon e Daenerys discutiram pela primeira vez. "Você não confia em mim?" perguntou ela, os olhos violeta flamejantes. "Confio em você", respondeu ele, a mandíbula tensa. "Não confio nele. Já vi homens como Daario antes. Olham para uma mulher como se fosse um prêmio a ser conquistado." "E eu já vi reis como você", retrucou ela. "Que confundem ciúme com proteção." O silêncio pesou entre eles. Então Aegon suspirou, aproximou-se e tomou o rosto dela entre as mãos.
Você tem razão, admitiu. Não é ciúme do que você faria. É raiva do que ele ousa pensar. Você é minha rainha, minha esposa, a mãe dos meus filhos. E ele? Ele é um mercenário útil, completou Daenerys, a voz mais suave. E apenas isso. Meu coração, Aegon, é seu desde a primeira noite no Shimair. Não se esqueça disso. Reconciliaram-se naquela noite, como sempre fariam nos anos seguintes. Mas Aegon passou a manter Daario em missões cada vez mais distantes, e o Tiroshi entendeu o recado. O terceiro ano. O crescimento. Aemon nasceu no meio do inverno, um menino robusto que berrou tão alto ao nascer que os dragões responderam do alto da pirâmide que Ilírio construíra para eles. Ele tem os pulmões de um verdadeiro Targaryen, brincou Jon Connington, segurando o neto adotivo com um cuidado que contrastava com suas mãos de guerreiro. Os dragões, agora com 8 anos, haviam atingido tamanhos impressionantes. Aerion, o verde, já podia carregar um homem em voos curtos. Viserion, o negro, era o mais feroz, sua chama tão quente que derretia pedra. Rhaegal, o branco, preferia Daenerys acima de todos, dormindo enrolado aos pés de sua cama como um gato gigante. Nesse ano, os segundos filhos de Benny Plum foram enviados em missão diplomática a Volantis. Benny, com seu sangue Targaryen distante, provou-se um negociador habilidoso. Volantis, a mais poderosa das cidades livres, concordou em não interferir nos planos dos Targaryen, desde que recebesse favores comerciais quando Westeros fosse conquistado. Eles estão esperando para ver de que lado o vento sopra, comentou Ilírio. Mas pelo menos não estarão contra nós. O quarto ano. A perda e o reforço. A notícia chegou numa manhã de primavera. Gilo Regan, comandante dos Longas Lanças, morrera durante uma escaramuça com piratas no Mar de Mirt. Uma lança perdida, um golpe de sorte, um homem a menos. Aegon sentiu a perda profundamente. Gilo fora um dos primeiros a acreditar nele, um dos que se ajoelharam em Volantis sem hesitar. Era um bom homem, disse Daenerys, consolando-o. Um guerreiro leal. Os Longas Lanças escolheram um novo comandante. Um suboficial chamado Orlo, que prometeu honrar o legado de Gilo. Para compensar a perda, Aegon recrutou uma quarta companhia, os Irmanados de Tirosh, 700 homens especializados em cercos e engenharia de guerra. Com eles vieram mestres construtores, capazes de construir torres de cerco, catapultas e trabucos que fariam inveja a qualquer exército de Westeros. Viserys, o segundo filho, nasceu no outono. Desta vez, Aegon estava presente, segurando a mão de Daenerys durante todo o trabalho de parto, murmurando palavras de encorajamento, enxugando o suor de sua testa. Outro menino, disse a parteira, entregando o bebê à mãe. Viserys, anunciou Daenerys, olhando para o marido. Em homenagem ao meu irmão. Para que seu nome não seja apenas lembrado pela loucura, mas também pela esperança. Aegon beijou sua testa. É um nome forte. E este Viserys terá um reino para governar, não apenas sonhos vazios. O quinto ano. O preparativo final. O exército estava pronto. 20.000 homens ao todo. 8.000 imaculados, agora veteranos de inúmeros combates. Os segundos filhos, 500. Os corvos tormentosos, 500. Os longas lanças, agora 750 após novos recrutas. Os Irmanados de Tirosh, 700. E o restante composto por soldados regulares recrutados nas cidades livres, treinados pelos Imaculados, disciplinados como nunca se vira em Essos. A frota, construída ao longo de 5 anos nos estaleiros de Pentos, Mir e Tirosh, contava com 200 navios, 40 deles dromondos de guerra, capazes de enfrentar qualquer embarcação Westerosi. Os dragões haviam crescido além das expectativas. Aerion média 20 metros da ponta do focinho à cauda, suas escamas verdes brilhando como esmeraldas. Viserion, ligeiramente menor, era mais ágil, suas asas negras cortando os céus com uma velocidade assustadora. Rhaegal, o preferido de Daenerys, era o maior de todos, seu corpo branco como a neve manchado de dourado nas asas, seus olhos cor de bronze observando tudo como uma inteligência que inquietava até mesmo Jon Connington.
Numa noite de verão, Aegon e Daenerys subiram ao topo da pirâmide onde os dragões dormiam. Abaixo deles, Pentos brilhava como um colar de luzes. Mais além, o mar estreito os separava do destino. 5 anos, murmurou Daenerys, apoiando a cabeça no ombro do marido. Às vezes parece que foi ontem que nos casamos. Outras vezes, parece uma vida inteira. Foi uma vida inteira, respondeu Aegon. Nossos filhos nasceram. Nosso exército cresceu. Nossos dragões se tornaram o que sempre deveriam ser. Ele a puxou para mais perto. Você se arrepende? De esperar tanto? Arrepender? Ela ergueu o rosto para encará-lo. Cada dia com você, cada dia com nossos filhos, foi um dia bem vivido. Westeros sempre esteve lá. Mas esta vida que construímos juntos, é insubstituível. Lá embaixo, no palácio, seus 3 filhos dormiam sob os cuidados de Missandei e das amas. Rhaenys, com 5 anos, já demonstrava o temperamento forte da mãe e a curiosidade do pai. Aemon, com 3, era sério demais para sua idade, observando tudo com olhos que pareciam pesar cada detalhe. Viserys, com 1 ano recém-completado, era pura energia, já tentando andar antes do tempo, para desespero das amas. Eles são o futuro, disse Aegon, como se lesse seus pensamentos. Mais do que o trono. Mais do que a coroa. Eles. Daenerys sorriu. Quando partirmos, eles virão conosco. Não, respondeu ele, a voz pesarosa. Ficarão com Jon e Ilírio até que estejamos seguros. Não posso arriscar levá-los para uma guerra. Mas assim que Porto Real for nosso, eles virão. E crescerão no lugar que é deles por direito. O vento soprava do mar, trazendo o cheiro de sal e aventura. Abaixo deles, Aerion grunhiu sonolento, uma pequena nuvem de fumaça escapando de suas narinas. Pronto? Perguntou Daenerys. Pronto, respondeu Aegon. Beijaram-se sob as estrelas, como na primeira noite, como em todas as noites desde então. O fogo e o sangue esperavam. Mas naquele momento, havia apenas eles. O conselho da partida. 7 dias depois, Aegon convocou o grande conselho no salão principal do palácio de Ilírio. Estavam presentes Jon Connington, sua mão direita e pai adotivo, Daenerys, sua rainha e igual, Ilírio Mopatis, o magister que tornara tudo possível, os comandantes das companhias, Beniplim dos segundos filhos, Daario o nariz dos corvos tormentosos, Orlo dos longas lanças, e Torbert, o novo comandante dos Irmanados de Tyrosh, Gorro, representante dos Imaculados, Missandei, agora conselheira diplomática, e meia dúzia de capitães de navios, nobres exilados que haviam jurado lealdade, e representantes das cidades que apoiavam sua causa. Senhores, começou Aegon, de pé diante de um enorme mapa de Westeros estendido sobre a mesa. 5 anos nos preparamos. 5 anos treinamos, construímos, economizamos forças. O inverno está terminando em Westeros. A primavera chega, e com ela, a hora da colheita. Seus olhos violeta percorreram a sala. Colheremos o que é nosso. Beniplim coçou a barba grisalha. E por onde começamos, Vossa Graça? Porto Real está bem defendida, mesmo com os leões se despedaçando. Os Lannister podem estar fracos, mas ainda têm aliados. Jon Connington apontou para o mapa. Não atacaremos Porto Real diretamente. Muito arriscado. Primeiro, precisamos de uma base. Um lugar para desembarcar, para nos fortificar, para mostrar aos senhores de Westeros que chegamos para ficar. Ponta Tempestade, disse Daenerys, surpreendendo a todos. Jon Connington ergueu uma sobrancelha. Por que Ponta Tempestade, Vossa Graça? Porque foi o berço da casa do meu marido. A fortaleza dos Targaryen antes da conquista. Onde Aegon, o Conquistador, planejou sua invasão. Ela sorriu. E por que está vazia? Os Baratheon estão extintos, os bastardos de Robert disputam ruínas, e ninguém espera um ataque lá. Aegon tomou a palavra. De Ponta Tempestade, marcharemos para o interior. As terras da tempestade nos aceitarão, muitos dos senhores locais serviam meu pai, Rhaegar, e guardam mágoa dos Lannister.
Depois, dorme. Minha mãe era Durnesa. Os Marteu jamais perdoaram o assassinato de Elia e seus filhos. Se minha tia-avó, a princesa Duran, ainda vive, teremos aliados. E os dragões? Perguntou Dário, seus olhos brilhando com um interesse que tentava disfarçar. Os dragões serão nossa mensagem, respondeu Daenerys. Voarão sobre cada castelo, cada vila, cada cidade. Mostrarão que o sangue antigo retornou. Os homens podem duvidar de palavras, mas não podem duvidar do fogo. A discussão prosseguiu por horas. Rotas de invasão, suprimentos, alianças potenciais, inimigos a evitar. Quando a noite caiu, o plano estava traçado. Partiriam na lua cheia, quando as marés favorecessem a travessia. 2 meses de viagem, se os ventos cooperassem. Desembarque em Ponta Tempestade. E então, o fogo e o sangue. A última noite, na véspera da partida, Aegon e Daenerys levaram os filhos ao topo da pirâmide dos dragões. Rhaenys, a mais velha, olhava para Aerion com olhos arregalados. Ele é mesmo meu? Perguntou, lembrando-se do ovo que Ilírio lhe dera. Não, meu amor, respondeu Daenerys, rindo. Dragões não pertencem a ninguém. Mas se você for bondosa com ele, talvez ele a deixe montá-lo um dia. Quando eu for grande. Quando for grande. Aemon, sério como sempre, observava Viserion como uma expressão analítica. Ele queima tudo, pai? Tudo que mandarmos, respondeu Aegon. Mas apenas nossos inimigos. Dragões são ferozes, mas também são leais. Nunca se esqueça disso. Viserys, o caçula, tentava agarrar a cauda de Rhaegal, que balançava preguiçosa no chão. O dragão branco apenas bufava, permitindo as investidas do bebê com uma paciência que surpreendia. Ele gosta de mim, gorgolejou Viserys, em sua língua de criança. Ele ama você, corrigiu Daenerys, com os olhos marejados. Assim como nós. Quando as crianças dormiram, levadas por Missandei para suas camas, Aegon e Daenerys ficaram a sós com os dragões. Vou sentir falta deles, confessou ela, a voz embargada. Eu também. Mas será por pouco tempo. E quando nos reencontrarmos, será em nosso lar verdadeiro. Ela aninhou-se contra ele. Promete? Prometo. Pelo dragão e pelo grifo. Pelos nossos filhos. Pelo nosso amor. Prometo. Os dragões rugiram baixinho, como se concordassem. Amanhã, a guerra. Amanhã, o destino. Amanhã, Westeros. Mas naquela noite, sob as estrelas de Pentos, havia apenas uma família se despedindo de um lar para construir outro. Fim da parte 3ª. Continua, na próxima parte, a travessia, o desembarque em Ponta Tempestade, e os primeiros choques com os senhores de Westeros.